Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, e vamos ler do verso 1 até o verso 8. Queremos saudar os irmãos, em nome do Senhor Jesus, reiterar nossa alegria de participar com vocês desse culto ao nosso Deus, no nosso país, onde há liberdade para isso. Louvado seja Deus por isso. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 1 até o verso 8. Palavras do apóstolo Paulo. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Amém. Tem aqui a leitura da palavra de Deus. Boa parte dos problemas que nós enfrentamos como cristãos, no relacionamento uns com os outros, com Deus, é na área da impureza sexual. Nós não precisamos ir muito longe para ver que essa é uma área que foi tremendamente afetada pelo pecado. No Novo Testamento há várias listas de pecados e quase todas elas começam com pecados relacionados com a área da sexualidade, imoralidade, adultério, fornicação, prostituição. Eu creio que todos nós, de uma forma ou de outra, lutamos para viver uma vida pura diante de Deus no que diz respeito à sexualidade. Paulo escreveu essa carta e essa parte dela com o objetivo de ajudar os crentes em Tessalônica a viver uma vida pura diante de Deus nessa área da nossa vida tão importante. Ele tinha fundado a igreja e passado pouco tempo lá. De acordo com o livro de Atos, capítulo 17, ele passou 3 semanas pregando nas sinagogas. E através da sua pregação, Deus levantou uma igreja naquela cidade. Não demorou muito, Paulo foi obrigado a fugir da cidade por conta da perseguição levantada pelos judeus incrédulos. Ele sai da cidade e deixa atrás de si uma igreja jovem, talvez com 1 mês, 2 de fundação, novos convertidos com 1 mês ou 2. E ele tenta voltar para continuar a discipular a igreja, não pode, então ele manda Timóteo, que consegue chegar na igreja, se reunir com os irmãos e volta trazendo notícias a respeito da igreja. E as notícias são boas e más. As notícias boas são que a igreja está firme, aqueles novos convertidos permaneceram, apesar da perseguição que eles estavam passando, mas havia surgido questionamentos a respeito da saída de Paulo da cidade. Por que ele não ficou com o rebanho? Mas ele saiu no meio da perseguição. Alguns estavam dizendo que Paulo era mercenário, era interessado apenas no dinheiro que ele receberia da igreja. E também havia necessidade de Paulo completar o que ele havia começado a ensinar. Talvez Timóteo tenha trazido alguns dos temas sobre os quais a igreja gostaria que Paulo desenvolvesse, terminasse a lição que ele não pôde por ser interrompido pelas perseguições. Paulo então escreve essa carta com o objetivo de explicar por que ele saiu, explicar que as suas motivações são corretas e responder alguns dos questionamentos doutrinários que haviam sido feitos e também completar aquilo que ele não tinha podido terminar quando ali estava. E um dos assuntos que ele trata é a questão da pureza sexual.
E nós lemos, no texto que nós lemos, fica muito claro que ele já tinha falado a respeito disso, ele está apenas completando o que ele havia começado. Aqui ele trata do assunto de maneira direta, e eu queria destacar aqui os pontos do ensinamento de Paulo com o objetivo de aplicar ao nosso coração. Há um sentido em que nossa situação é bastante parecida com a situação dos Tessalonicenses. O mundo greco-romano, o mundo em que eles viviam, era um mundo erotizado, era um mundo onde a imoralidade sexual era vista como uma coisa normal. Os homens casados tinham as suas amantes, isso era aceitável na sociedade. As escravas serviam como objeto sexual também. As próprias patroas, as senhoras também tinham seus casos amorosos com jovens que se prestavam a isso, jovens de aluguel. Não é muito diferente dos escortes que existem hoje. A prática da homossexualidade, do homossexualismo, era bastante difundida e aceita no mundo greco-romano, embora houvesse resistência da parte de alguns filósofos, como por exemplo os estoicos, que achavam que aquilo era um comportamento inadequado. Mas no geral a sociedade daquela época era extremamente permissiva na área sexual. Quando uma pessoa em Tessalônica aceitasse o Evangelho e entrasse na igreja, ela ia ser desafiada a mudar completamente os seus padrões. Ela ia ser confrontada com um estilo de vida completamente oposto a tudo que ela experimentou durante a sua vida ali. Não é muito diferente nos nossos dias. Nós vivemos numa época em que a imoralidade ou a permissividade, a libertinagem na área sexual é largamente espalhada no mundo ocidental, onde relacionamentos casuais, sexuais, onde a traição, ter vários parceiros, todo tipo de perversão sexual, estas coisas são aceitas como se fossem coisas normais dentro da nossa sociedade. E a igreja parece que está na contramão da cultura, porque nós somos o último bastião de resistência, ao que parece. E nem todas as igrejas, porque muitas delas também já liberou geral para a juventude, para os casais, nem falam mais nessa questão, porque dizem que isso é uma questão pessoal. A pessoa resolve entre ela e Deus, o marido e a esposa, e simplesmente não querem se meter com esse assunto. Mas o cristianismo bíblico, ele rompe com o mundo. Ele rompe com a cultura, ele vai na contramão da cultura, não porque ele é chato, mas é porque a cultura se desviou dos caminhos de Deus. A cultura foi contaminada e impregnada de valores contrários à palavra de Deus, e o cristão tem que fazer uma escolha, se ele vai seguir o que a palavra de Deus diz, ou se ele vai seguir o caminho da cultura, da sociedade, da mídia, dos artistas, do que se propaga aí por todos os meios. E o que você vê aqui é um confronto. Paulo está nos chamando, Paulo escreve à igreja de Tessalônica e o chama a tomar uma posição numa sociedade completamente permissiva, estabelecendo uma separação muito clara entre a igreja e o mundo nessa área de sexualidade. Ele começa nos dizendo que a santificação é a vontade de Deus para nós, versos de 1 a 3. Ele já havia ensinado isso quando estava lá, verso 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, está se referindo ao tempo em que ele ensinou lá, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Quando Paulo estava lá, Paulo disse para eles, ensinou para eles de que maneira eles deveriam viver e agradar a Deus, porque essa é a função do pastor. A função do pastor é essa, é dizer à igreja de que maneira ela deve viver e agradar a Deus. Nós não temos outra função. É esse o nosso objetivo, é isso que a função pastoral e presbiteral significa. Pastores e presbíteros são aqueles homens que Deus levantou na igreja para, através deles, dizer à igreja de que maneira ela deve viver e agradar a Deus, porque esse é o alvo da nossa existência. Esse é o objetivo da minha vida, agradar a Deus e não a mim mesmo e nem as outras pessoas. Se eu puder agradar a Deus, as outras pessoas e a mim mesmo, ótimo, mas nem sempre isso é possível.
Às vezes você tem que escolher a quem você vai agradar. Isso Paulo havia ensinado. E ele diz: vocês continuem fazendo isso. Eu sei que vocês estão fazendo. Progridam, vão em frente. Vocês começaram, mas têm a vida toda pela frente para aprender a viver e agradar a Deus. No verso 2 ele diz: vocês estão inteirados de quantas instruções nós os demos da parte do Senhor Jesus. Mais uma vez ele está se referindo ao tempo em que estava lá. Quando eu estava com vocês, diz Paulo, eu dei muitas instruções. Paulo não era só um teórico, não era alguém que falava de filosofias ou aspectos teológicos profundos e misteriosos, embora ele fale disso também. Mas a função dele como pastor era ensinar a igreja, instruir a igreja, dar orientações práticas à igreja, de que maneira a igreja deve viver e agradar a Deus. E isso ele tinha feito. Ele tinha dado estas instruções. Quando você entra numa igreja, quando você se torna parte de uma igreja, você está implicitamente, aliás, implicitamente não, você está claramente dizendo o seguinte: eu estou aqui com o objetivo de servir a Deus com vocês, com os irmãos, quero me tornar parte dessa comunidade e eu vou ouvir o que me é instruído, eu vou ouvir o que me é dito a respeito de como viver e agradar a Deus. Se é parte do trabalho pastoral instruir a igreja no que ela deve viver e agradar a Deus, faz parte da igreja escutar os seus pastores enquanto eles estão dentro da palavra de Deus. Enquanto eles estão dentro da palavra de Deus, cumpre ouvir, colocar no coração e colocar em prática. Essa é a razão de nós estarmos aqui, não tem outra razão. Nós temos tanta coisa boa num momento como esse. A gente vem rever os amigos, tem familiares. Uma igreja como a nossa, que tem muitas famílias, é gostoso, é o momento de encontrar os parentes e tudo. Mas se fosse só isso, a gente podia fazer isso num clube, não é verdade? Era até mais agradável. Mas nós estamos aqui primariamente para ser instruídos na palavra de Deus, para cultuar a Deus, para ouvir a voz de Deus e para sair daqui para servir. A coisa mais importante da sua vida não acontece aqui nos domingos, mas de segunda de manhã a sábado à noite. Isso aqui é para ensinar você o que é que você vai fazer de segunda a sábado à noite, no seu trabalho, na sua família, na sua escola, na sua vizinhança, no seu prédio, no seu negócio, enfim, todas as áreas da vida. Esse é o ponto de partida. Mas a sua vida de segunda a sábado à noite, é lá que você vai viver como cristão, é lá que você vai desenvolver e aplicar o que você aprendeu. Então essa digressão aqui, que foi inclusive feita pelo apóstolo Paulo, não é? É para preparar o que ele vai dizer em seguida. O que ele diz em seguida, no verso 3, é com relação à vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Por que ele tinha feito tudo isso? Por que ele tinha ensinado a igreja dessa forma? Porque a vontade de Deus para a igreja é a santificação. A palavra santificação é uma palavra difícil de traduzir. Ela tem muitas ideias dentro dela. Tem a ideia de separação do mundo, tem a ideia de consagração a Deus, tem a ver com os rituais de purificação no Antigo Testamento, em que objetos e pessoas eram consagrados a Deus para o uso dele. É uma palavra prenha de significados, não tem como traduzir por uma outra que expresse completamente ou esgote o seu significado. Então, podíamos dizer que a santificação significa você se separar das práticas contrárias a Deus, da maneira de viver contrária a Deus, e você se consagrar e se entregar inteiramente a Deus para viver de acordo com a vontade dele. Isso voluntariamente, e isso sem reservas, entregar-se completamente. É isso que a palavra santificação significa. O que Paulo está dizendo aqui é que a vontade de Deus para nós é que nós façamos isso. A vontade de Deus é às vezes misteriosa. Eu não sei porque determinadas coisas acontecem. Às vezes morre uma pessoa, um acidente acontece, uma coisa trágica acontece numa família, e nós ficamos perguntando, por quê? Por que isso aconteceu? Provavelmente não vamos ter resposta aqui nesse mundo.
A providência de Deus é frequentemente misteriosa e Ele não revela a razão pela qual Ele faz determinadas coisas. O que Ele exige de nós é que nós confiemos que Ele é justo, sábio, bom e verdadeiro, e que Ele nunca vai fazer o que é errado, nem vai fazer o que é injusto. Ele nunca vai agir de maneira injusta conosco. Ele pede que nós confiemos nele, mesmo que nós não compreendamos. Mas o meu ponto é que há uma vontade de Deus que nos é oculta, nós não sabemos, mas há uma vontade de Deus declarada, há uma vontade de Deus pública e conhecida de todos. Você vai encontrar no Novo Testamento e no Antigo várias expressões dizendo o desejo de Deus, ou o querer de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus. Deus nos revelou na Bíblia a vontade dele para conosco. Eu não sei qual é a vontade dele para a sua vida. Se você me perguntar assim, Deus quer que eu case ou quer que eu fique solteiro? Não sei. Eu vou torcer para você casar. Deus quer que eu more em Goiânia ou em Brasília? Se depender de mim, você mora aqui, né? Fica aqui com a nossa igreja. Deus quer que eu seja médico ou que eu seja jogador de futebol? Eu não sei se Deus quer que você seja médico ou jogador de futebol. Desde que você não jogue pelo Corinthians, para mim está ótimo. Então, há muita coisa relacionada com a vida, as decisões para as quais nós não temos uma resposta direta de Deus. Mas uma coisa eu sei para você: quer que você seja jogador de futebol ou médico, quer você vá para Brasília ou Goiânia, quer você case ou não, a vontade de Deus para você sempre vai ser que você seja santo. Sempre. Aqui em Brasília, no consultório médico ou no campo de futebol, aonde for, solteiro ou casado, a vontade de Deus para você sempre, sempre, sempre vai ser a santificação. Isso não há questionamento. Não precisa gastar seu tempo perguntando: será que eu posso fazer determinada coisa pecaminosa? Não. Será que Deus não faria uma exceção? Deus conhece a minha situação, é só um errinho. Não. Mas assim, Deus não sabe meu estado, eu sou um pecador miserável, eu também tenho as minhas necessidades. Não. A vontade de Deus é sempre a santificação, sempre, sempre, em todas as circunstâncias. Paulo, então, em seguida ele detalha isso, porque a santificação abrange todas as áreas da minha vida. E agora ele foca no assunto que ele deixou não terminado, deixou em aberto com eles, que era a questão da vida sexual. E aí, aqui mesmo nesse verso 4, no verso 3, ele já emenda, ele diz: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. E aí, 2 pontos: que vos abstenhais da prostituição. Então ele foca agora a questão da santificação na área sexual. Não dá para perceber muito na nossa tradução em português, mas na língua original é fácil ver que tem 3 coisas que Paulo está colocando aqui. E a primeira ele diz: a vontade de Deus é a sua santificação. Primeiro, que vocês se abstenham da prostituição, final do verso 3. Segunda coisa, no verso 4, que cada um de vocês saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Terceira, no verso 6, e que nesse assunto ninguém ofenda nem defraude seu irmão. Então, dentro da área de santificação, entrando na área sexual, Deus tem 3 orientações. Primeiro, abster-se da prostituição. Segundo, possuir o corpo da maneira certa. Terceiro, não ofender ninguém nessa área. Vamos ver cada uma delas. Ele termina com 4 encorajamentos e aplicações. O primeiro ponto dele aqui, dentro da santificação na área sexual, é que nós temos de nos abster da prostituição, final do verso 3. Essa é a vontade de Deus, vocês se abstenham da prostituição. A palavra traduzida aqui como prostituição é uma palavra conhecida nossa no grego, é a palavra porneia. É a palavra mais ampla que você tem na língua grega para se referir a todos os distúrbios e problemas na área da sexualidade. Ela pode ser traduzida como imoralidade, impureza, às vezes até como adultério. Aqui traduziu como prostituição, mas é muito mais do que prostituição. Você poderia traduzir como imoralidade sexual, que está certinho. A vontade de Deus, primeiro, é que você se abstenha da imoralidade sexual. Se abstenha da porneia. A porneia, ela, no Novo Testamento, ela significa
o sexo antes do casamento, que às vezes ela é traduzida como fornicação ou prostituição, ou sexo fora do casamento, e aí ela é traduzida como adultério, embora na língua grega tenha uma palavra específica para adultério. Como eu disse, aquilo era algo muito comum no mundo grego-romano: amantes, escravas, adultérios, traições, aquilo era absolutamente comum. A porneia era o que caracterizava aquela sociedade, como porneia também caracteriza a nossa sociedade hoje. Paulo orienta a igreja de Tessalônica a ir contra o costume da época. Vocês têm que se abster da porneia, da imoralidade, e não consumi-la, e não se envolver com ela. Mas vocês têm que se abster disso. Vocês têm que se refrear disso. Vocês têm que ser livres dessa prática. Vocês têm que rejeitá-la. Vocês não podem se envolver na prática da porneia, da imoralidade. E é a mesma coisa hoje. O nosso Deus nos chama a nos abstermos de toda forma de imoralidade sexual, desde a prostituição até o adultério. Segunda orientação que ele nos dá aqui está no verso 4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Aqui nós temos uma dificuldade na tradução. E deixa eu explicar alguma coisa para vocês quando eu menciono dificuldades de tradução, porque já vi gente saindo, ou já vi gente, depois de eu comentar o texto no grego e dizer o problema de tradução, já vi gente conversando, dizendo assim: então não posso mais confiar na Bíblia. Sim, o ponto é que uma tradução é uma tradução. O que nós dizemos na nossa igreja, na teologia reformada, é que o que foi inspirado por Deus são os originais, grego, hebraico e aramaico. Toda tradução vai ter que lidar com o fato de que nós não temos os elementos suficientes, às vezes, para saber o que é que o autor quis dizer. Nós não estávamos em Tessalônica, a língua grega ainda é um assunto que está sendo discutido. Há novas descobertas arqueológicas que lançam luz sobre o idioma grego, o grego koiné do Novo Testamento, que é um idioma que não se fala mais, sobre o hebraico também do Antigo Testamento, que também é uma língua morta. Então, com frequência, os tradutores têm que tomar alguma posição, alguma opinião. A melhor coisa é você ter 2, 3, 4 Bíblias com traduções diferentes e que você vá conferindo. E quando tem uma diferença muito grande, então você vai para os comentários. Você procura ajuda. Eu estou à disposição para ajudar no que eu puder. Mas o fato de que nós estamos lidando com uma tradução não deve minar a nossa confiabilidade na Escritura. É por isso que Deus colocou mestres na igreja, para nos ajudar a ler a Escritura e compreendê-la. Não é que você não pode fazer isso sozinho. Pode confiar na sua tradução, pode ler a Bíblia. As Bíblias em português são traduções confiáveis, pode ler à vontade e confiar que você está ali diante da própria palavra de Deus. Mas há passagens que às vezes são difíceis, como por exemplo essa. A dificuldade toda está na palavra corpo, que literalmente no grego é a palavra vaso. O que Paulo está dizendo no original é que cada um de vocês saiba possuir o próprio vaso em santificação e honra. E aí os estudiosos, eles estão de acordo que Paulo pode estar querendo dizer duas coisas com a palavra vaso. Ele está usando vaso no sentido metafórico, não está se referindo a um vaso de porcelana que você tem em casa, tá? Ele não está falando daquele vaso de porcelana, não. Ele está falando metaforicamente, figuradamente, ou do seu corpo, ou da sua esposa, ou do seu cônjuge, no caso da esposa. É isso que a palavra vaso pode significar aqui. E o problema é que o verbo que vem antes, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo, o verbo possuir, ele às vezes significa obter. Então veja a combinação possível. Paulo pode estar querendo dizer assim, que cada um de vocês saiba controlar o próprio corpo. Faz sentido? Faz, é disso que ele está falando. Ou ele pode estar dizendo assim, que cada um de vocês saiba obter e viver com a sua esposa de maneira santa. Pode ser também. Tanto é que algumas outras traduções em português já trazem essa alternativa. Se você tiver a NVI ou a Bíblia na linguagem de hoje, pode conferir que eles já colocam isso como alternativa. Mas qualquer que seja a opção, e eu prefiro a primeira, que está aqui na Almeida, eu acho que está mais correta, porque ela abrange a segunda, portanto dá um sentido mais completo, e está mais dentro do contexto. Mas qualquer que seja o que Paulo está dizendo, o que ele está dizendo, juntando os dois sentidos, é esse.
A vontade de Deus é que você se abstenha da prostituição, que você saiba controlar o seu corpo e viver com a sua mulher de maneira santa e respeitosa. Aqui ele traz a questão da pureza sexual para a vida do indivíduo. Você tem que saber controlar o seu corpo, e para a vida de casado você tem que saber viver com a sua esposa de maneira santa e agradável. Talvez esses dois sentidos tenham sido pretendidos pelo apóstolo Paulo, por isso ele usou um termo amplo que poderia caber esses sentidos todos. E mais uma vez nós estamos aqui na contramão da nossa cultura. A nossa cultura ensina que a gente tem que se libertar. Se você for para um psicólogo ou um psiquiatra que não tem formação na palavra de Deus, que não seja um cristão convencido, ele vai dizer que os seus problemas, as suas angústias têm a ver com traumas ou desejos que foram reprimidos. As neuras, as neuroses, elas foram criadas pela repressão que às vezes a própria igreja colocou, e que você deve então se liberar desses tabus. Você deve viver uma vida livre, deixar acontecer, cumprir toda a sua vontade, fazer todo o seu desejo. Enquanto isso, Paulo está dizendo: controle o seu corpo. Esse discurso com certeza não é pós-moderno. Controle o seu corpo, saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Não atenda esses desejos que brotam do seu coração. Seria um erro você concluir do que eu estou dizendo, que para nós sexo é uma coisa ruim, ou feia, ou desagradável. Ao contrário, os cristãos creem que o sexo foi criado por Deus, é uma bênção de Deus, e que foi dada para nossa alegria. É uma forma de comunicação física muito intensa, que provoca sentimentos, emoções e alegria. Só que Deus a reservou num ambiente em que essa comunicação física possa ser feita e protegida, que é o ambiente do casamento. Ele não designou essa forma de comunicação física para fora das fronteiras do casamento, exatamente para proteger a família, proteger os filhos, proteger a sociedade, proteger a igreja. Então não me interprete mal, quando a Bíblia diz assim, controle o seu corpo, ela não está dizendo assim, sexo é uma coisa que não presta, sexo é uma coisa feia. Não. Está dizendo, controle o seu corpo para que você possa usar o seu corpo da maneira certa, com a pessoa certa, no tempo certo. Estamos falando de casamento aqui. E quando você está casado, você tem que controlar o seu corpo e as suas paixões, para você não ser, e agora vem o contraste, do verso 5, não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, não com os desejos baixos dos pagãos que não conhecem a Deus. Na época de Paulo, o mundo estava cheio de deuses. Os gregos e os romanos adoravam muitos deuses, mas eles não conheciam a Deus. Eles não conheciam o verdadeiro Deus. Tanto é que a religião deles podia tudo. Os deuses gregos e romanos não colocavam limites à libertinagem humana. Ao contrário, os deuses gregos às vezes desciam lá do Olimpo, tomavam a forma humana e se deitavam com as mulheres dos homens, mulheres casadas. Eram deuses imorais. Os pagãos não conhecem a Deus, Paulo diz. Por isso, eles vivem com desejo de lascívia, desejos pecaminosos, lascívia, imoralidade, paixões baixas. Eles vivem assim, mas vocês não são assim, diz o apóstolo Paulo. Percebe a separação clara, não como os gentios que não conhecem a Deus, nós não somos como eles. Embora nós sejamos cidadãos brasileiros, estamos na cultura brasileira, moramos na cidade brasileira, tenhamos emprego, passaporte brasileiro, identidade CPF brasileiros. Contudo, há coisas na cultura brasileira que são estranhas ao Deus Santo que criou todas as coisas. Nós não somos como eles. Há uma diferença entre a igreja e o mundo, embora a igreja esteja no mundo. Não como os gentios. E o que é que acontece? Em vez de nós influenciarmos o mundo está entrando na igreja, essas paixões entram na igreja. Homens casados que querem forçar suas esposas a fazer coisas que ele vê em material pornográfico. Jovens
que em vez de lutar para viver uma vida santa e pura, vão, por causa da influência na escola e na universidade, aprender a ficar, ir para motel com o namorado ou com a namorada ou qualquer outro lugar, acabando completamente essa distinção entre igreja e mundo. Quem disse a você que ser crente era uma coisa que ia resolver todos os seus problemas, desculpa, mentiu. Quando você segue a Jesus, é aí que os seus problemas começam. Quando você decide ser um cristão, o que você vai ouvir do mestre é o seguinte: se alguém quer me seguir, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. O Evangelho diz que a porta é estreita que conduz à salvação. A que conduz à perdição é larga. Eu estou dizendo aos jovens, não quero enganar nenhum de vocês, o caminho não é fácil, o caminho é estreito e a porta também, mas Deus nos chama para isso aí. Há uma diferença. O jovem que quiser na escola e na universidade viver uma vida santa, ele vai sofrer bullying, vai sofrer zombaria, vai sofrer escárnio. Eu estava dizendo ontem, na reunião de jovens que teve aqui, graças a Deus, reunião muito bem frequentada, muitos jovens estavam aqui ontem à noite, eu estava falando sobre esse tema. Eu contei para eles a história de um rapaz que eu estava aconselhando um rapaz, e ele me disse que ele, quando começou a namorar, a primeira namorada dele, o primeiro namoro dele durou 2 semanas, porque a menina virou para ele e disse: eu estou há 2 semanas com você e eu vou embora. Você não tentou pegar em mim, não tentou mexer em mim em nada, eu vou procurar um homem de verdade. E ela achou um homem de verdade que engravidou e deixou com um filho e foi embora. Então tem muitos homens de verdade aí. E é difícil para o jovem crente permanecer firme, porque o que existe é essa falta de padrão. A palavra virgem é quase palavrão hoje, né? Sou virgem. Meu Deus, pessoal, que planeta você veio? Mas não estou enganando você. Deus nos chama para isso. Cristianismo é isso mesmo. Sexo é uma bênção dentro do casamento e tem que esperar até lá. E uma vez que você casou, sexo é dentro do casamento, não é fora dele. Porque são os pagãos que vivem assim. São eles que vivem assim, que não conhecem a Deus. Mas nós conhecemos a Deus. Terceira orientação de Paulo. Está aí no verso 6. E que nessa matéria, nesse assunto, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Defraudar é você tirar o direito de alguém. Essa palavra é mais uma palavra daquelas que tem muito significado. Significa se aproveitar de alguém, enganar alguém, quebrar a confiança de alguém, prejudicar alguém, desrespeitar os direitos de outro. Defraudar significa você criar expectativas, empenhar sua palavra, fazer um acordo e depois você quebrar aquilo. E dentro do que Paulo está dizendo, o sentido só pode ser um. Não defraudar o seu irmão pode ser uma referência, primeiro, ao casamento. Quando você casou, você fez votos, você fez promessas. Você disse àquela pessoa que viveria com ela e seria fiel a ela até que a morte o separe. A imoralidade é uma defraudação. Você está enganando aquela pessoa, você está indo além dos limites, você está quebrando o contrato. Está sendo infiel. No caso do solteiro, talvez Paulo esteja pensando na fornicação, ou esteja pensando em provocar desejos que não podem ser cumpridos. Quando os namorados namoram intensamente, não é? Não precisa nem chegar às vias de fato. Eles provocam desejos, criam expectativas que não podem ser realizadas e cumpridas, a não ser dentro do casamento, e casados eles não são. Isso seria enganar alguém, criar expectativas que não podem ser cumpridas fora do casamento. E Paulo diz que você não faça isso com seu irmão. Ele está falando aqui para os crentes, quando crentes defraudam um ao outro. Está falando aqui de casais crentes, está falando aqui de namoro crente, não está, porque na época de Paulo não tinha namoro, mas supondo um relacionamento entre irmãos, a defraudação. E ele termina com 4 aplicações. A primeira delas
Está logo aí nesse verso 6 mesmo. Ele diz: nessa matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes os avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Essa primeira aplicação de Paulo aqui é para aqueles que estão na prática da imoralidade, defraudando o seu irmão, a esposa ou alguém, ou quem está namorando nessa situação. Paulo diz: Deus é vingador destas coisas. Eu já disse isso antes a vocês, ele está se referindo aos Tessalonicenses, e volto a dizer que Deus é vingador, Deus é juiz, Deus não vai deixar isso passar em branco. Cedo ou tarde ele vai colocar a mão em cima. E se ele colocar a mão em cima de você, que está defraudando o seu irmão, enquanto aqui nesse mundo, dê graças a Deus, porque significa que ele ama você, e significa que ele está dando uma oportunidade para você se arrepender, porque quando Deus não quer salvar uma pessoa, Ele deixa que ela se afunde. Você vai defraudar seu irmão, trair sua esposa, vai ser um imoral, praticar prostituição e não vai lhe acontecer nada aqui. Mas sabe por quê? Que Deus está somando para o dia do juízo. Ele está só botando na sua conta. E no dia do juízo você vai ver a conta. E o problema do dia do juízo é que lá não tem misericórdia e não tem perdão. Por isso você tem que resolver isso agora, aqui, enquanto Deus lhe dá a oportunidade de mudar de vida e ter uma vida reta e santa diante dele, porque ele é vingador. Isso não vai passar em branco, não vai passar em branco, ou aqui ou na eternidade. Deus é vingador dessas coisas. Segunda aplicação, verso 7: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Eu quero falar agora aos que estão em dúvida, tentados pelo chamado da impureza. Isso é tão comum, especialmente entre os nossos adolescentes e jovens. A impureza chama na escola, chama no WhatsApp, chama no laptop, chama. A impureza chama, ela está ao nosso redor. Vivemos numa sociedade erotizada. A impureza chama. E o jovem às vezes fica em dúvida, se pode, se não pode. Eu quero lhe dizer nessa noite o que Paulo está dizendo, verso 7. Deus não nos chama para a impureza. Esse chamado para a impureza que você está ouvindo não vem de Deus, vem do seu coração e vem do inimigo das nossas almas, Satanás, que quer destruir sua vida, que quer arrebentar com sua vida, mas não vem dele esse chamado para a impureza, mesmo que venha através da pessoa que você mais gosta, da pessoa que você considera legal, da pessoa com quem você gosta de conversar e ficar batendo papo, entenda bem o que eu estou dizendo. Pode vir de quem vier, mas Deus nunca chama você para fazer o que é errado. Ao contrário, como Paulo disse desde o começo, Deus nos chama para a santificação. Tudo o que chamar você para a santificação é de Deus, como eu estou fazendo nessa noite, chamando você para a santificação. Deus não chama você para a impureza. Quando o seu casamento não vai bem e você vê uma mulher que você se agrada dela e se dá bem com ela, que tem um relacionamento com ela, que ela lhe compreende e tudo mais, ela é diferente da sua esposa, ela lhe compreende e tudo mais, não fique pensando no seu coração, é Deus que está me chamando e me dando uma nova oportunidade. Não é Deus. Não é Deus. Não é Deus. Quando você encontra aquele jovem lá do mundo, atraente, compreensivo, está faltando afinal homem na igreja, né? Tem aquele rapaz lá maravilhoso, tão bonzinho, compreensivo. Você fica pensando, será que é Deus? Eu não creio que é Deus que está lhe chamando. Ele está chamando talvez você para ficar solteira. Talvez Ele esteja chamando você para ficar solteira. Mas a alternativa para não casar com crente não é casar com descrente. Não é casar com descrente. Deus nos chama para a santificação. Terceira aplicação de Paulo. Verso 8.
Dessarte desta forma, portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus. O que eu quero dizer nessa noite aqui é para os que estão achando que essa palavra é muito dura. Eu só vou repetir o que Paulo está dizendo aqui. Quem rejeita estas coisas não está rejeitando ao homem, mas rejeitando a Deus. Porque é Deus quem nos chama para a santidade. A vontade dele é a santificação. O desejo dele é que você fuja da porneia. O desejo dele é que você controle o seu corpo, que você saiba viver com a sua esposa dentro dos limites dele. Se isso lhe parece um discurso duro, é contra Deus que você está indo. Paulo diz, não, você não está me rejeitando se você rejeita isso, você está rejeitando a Deus. Então essa palavra aqui é para quem nessa noite acha a ética cristã dura, difícil e inflexível. Você está dizendo que Deus é duro, difícil e inflexível, porque o que nós estamos fazendo é expondo a palavra dele, a vontade revelada dele. A última aplicação aqui, e vamos terminar numa nota de encorajamento. Paulo diz assim: quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, sim a Deus, que também nos dá o seu Espírito Santo. Amém. Glória a Deus por isso. Porque diante de uma palavra como essa, a pergunta com certeza está no coração de muitos que estão aqui, que lutam com o problema da impureza. Onde eu vou arrumar o poder, ou conseguir o poder para viver esse padrão de vida? A resposta é que Deus não lhe deixou sozinho. Deus só pede aquilo que Ele mesmo nos dá a condição de fazer. O mesmo Deus que pede para você ser santo, é o mesmo Deus que lhe dá o Espírito Santo. E é no poder do Espírito Santo que você vai controlar o seu corpo, é no poder do Espírito Santo que você vai se abster da imoralidade, é no poder do Espírito Santo que você vai honrar a sua esposa e o seu marido sendo fiel, é no poder do Espírito Santo que você não vai ser igual ao mundo. Deus nos dá o Espírito Santo. Ou seja, nós não temos desculpa para dizer, mas eu não tenho força para viver dessa maneira, eu não tenho condições de viver dessa maneira. É verdade, você não tem mesmo, nem eu. Mas o Deus que nos chama à santidade é o Deus que nos dá o Espírito Santo. E Ele vem habitar em nosso coração. Ele nos fortalece, Ele nos ensina, Ele nos guia, Ele nos empodera, Ele nos capacita para que nós possamos obedecer o que está dito aqui. O que resta perguntar nessa noite é: queremos fazer isso? Estas são as instruções da palavra de Deus para a igreja. É assim que nós devemos viver e agradar a Deus. E a grande questão é: o que é que você vai fazer com isso que você ouviu agora à noite? Que decisão prática você vai tomar? Qual vai ser a sua atitude quando você sair daqui? Amanhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, enfim. Que mudança de vida isso vai ocasionar em você? Eu sugiro que hoje à noite, você se coloque diante de Deus, abra seu coração diante de Deus, sonde o seu coração, à luz do que você ouviu aqui, hoje de manhã e hoje à noite. E diga: Deus, eu quero viver para o teu agrado, eu quero viver uma vida santa e reta. Me ensina a ser santo, porque esta é a tua vontade. Tu me deste o Espírito Santo, que esse teu Espírito me guie, que ele me capacite. Talvez você tenha que falar com algumas pessoas, talvez você tenha que jogar fora seu iPhone. Pode jogar. Qual o preço de uma vida com Deus? Talvez você tenha que tomar medidas radicais, romper com gente que fica mandando foto no WhatsApp para você, cancela, corta. Ou talvez você tenha que acabar um determinado namoro, ou uma determinada relação que está fora do padrão de Deus, não sei. Mas eu sei que você tem que fazer alguma coisa, você tem que viver uma vida santa, você tem que se abster, você tem que viver uma vida santa diante de Deus. E que Ele o oriente, se você tem desejo disso, Ele vai ouvir a sua oração. Ele não nos deu o Espírito Santo à toa. Mas durante essa semana, tome a decisão de viver uma vida reta e santa diante de Deus nessa área. Nós estamos à disposição para ajudar os irmãos, atender os irmãos, os pastores da igreja, presbíteros. Estão à disposição de quem precisar de ajuda, procure ajuda enquanto pode.
senão é uma bola de neve, vai ficando cada vez pior, e o tratamento cada vez pior. Que Deus nos ajude, irmãos, a viver de acordo com a sua vontade. Nosso Deus, nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Queremos pedir que essa palavra, Senhor, fale aos nossos corações. Obrigado que o Senhor nos deu o Espírito Santo e mediante a sua presença em nós podemos viver como o Senhor nos diz. Eu oro, Senhor, pelos casais que aqui se encontram, da pureza de vida, da pureza, Senhor, em todas as áreas. Oro pelos jovens, adolescentes que aqui se encontram, pelos solteiros, jovens adultos, cuja tentação é maior. Guarda-os, preserva-os, abre portas, Senhor, para casamento, se for tua vontade, se não, dá-lhes a graça de permanecer solteiros e puros. Abençoa as viúvos que aqui se encontram também, os que lutam, Senhor, com situação difícil, separados, dá-lhes a tua graça e misericórdia. Ó Deus, e sara-nos, cura as nossas feridas. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.